um projeto chamado Auna, de engajamento comunitário, para monitorar e participar. Saudações, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição, por sinal a quarta edição do ciclo de entrevistas do programa Aona. Eu sou Tomás Castelo Armando e eu tenho ocasião de mais uma vez conversar aqui com a coordenadora do programa, a qual vou lhe dar ocasião para se apresentar. Saudações, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso ciclo de entrevistas. Eu sou Natasha Fidelrim, coordenadora da ORFAD, que é a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, e concretamente coordenadora do programa AONA, que é o Programa de Engajamento do Cidadão para a monitoria dos programas de governação municipal na região norte, financiado pela União Europeia. Muito obrigado, doutora Natasha. Nesta edição, nós vamos conversar sobre o conhecimento do cidadão no que diz respeito ao orçamento público do município. Até que ponto o cidadão sabe do que o município tem e qual é a responsabilidade das duas partes. E por ser dinheiro, estamos todos cientes que é um tema bastante importante e todos queremos entender este tema. De maneira que eu queria pedir à doutora Natasha para falar, quando vocês começaram este projeto, como é que era este assunto de finanças? Então, é o ponto de partida para nós entendermos o antes, né? Como é que era? Depois vamos colocar as questões seguintes. Falar de questões financeiras é um bocadinho difícil, né? Porque assumimos que todo mundo, de uma certa maneira, a tendência é ir atrás dessas questões financeiras. Mas falar do antes e depois do programa AONA, neste caso, importa frisar que a questão do orçamento público, ou seja, o conhecimento do cidadão no que tange a este que é o próprio orçamento público, na verdade era praticamente mínima, né? Para não ter que dizer baixo, ou seja, o cidadão, o munícipe não tinha conhecimento de como é que era o orçamento, por exemplo, do município de Nampula, o município de Quamba, o município de Angoche, porque existia aquela concepção de que o orçamento é do município e o cidadão não pode ter acesso, não pode ter... É segredo, dinheiro é segredo. Exatamente, é segredo. Não é aquele ditado cultural de que o salário é segredo. É segredo. Okay. Então, o que um cidadão, principalmente um munícipe, precisa saber sobre as finanças públicas? O que ele precisa saber? Acho que isso vai nos ajudar, nós como cidadãos, a saber que tipo de informação financeira eu tenho o direito de saber do município. Nós temos uma vantagem muito boa, que é a pesquisa que nós fizemos, que é o estudo de base que nós realizamos. E, de uma certa maneira, a implementação do nosso programa foi com base neste estudo, que nos deu a perceber que realmente não existe essa partilha de informação sobre o orçamento público, orçamento participativo ao nível das nossas autarquias. E isso fez com que nós, como programa, pudéssemos ser mais eficientes e eficazes no processo de implementação das nossas atividades, para que primeiro o cidadão possa ter conhecimento deste orçamento e não só ter orçamento, mas também fazer o acompanhamento. Porque é por via deste acompanhamento que nós podemos exigir o município dentro dos parâmetros, que nós não iremos condenar o município dentro também dos parâmetros, porque tudo parte do orçamento. O orçamento é dinheiro, né? Às vezes nós exigimos e o dinheiro não é suficiente porque também não pagamos impostos, não contribuímos, porque existe essa lógica, né? Que nós como município não implementamos as ações porque o orçamento não é suficiente, porque os municípios não fazem a sua parte, não contribuem com os impostos. Mas eu volto à minha questão, né? A questão de que informação financeira, o que de dinheiro
o cidadão precisa saber? Que tipo de informação financeira eu posso procurar no município? Exatamente. O primeiro passo é saber qual é o nível de coleta de impostos que o município tem feito, né? Ok? Então, a primeira coisa são as coletas do município, exatamente, né? Que venham naturalmente dos impostos, sejam de negócios ou das casas, dos imóveis que existem. Então, exatamente. Para além dos impostos, tudo parte dos impostos, porque para além dos impostos temos a questão das obras, os orçamentos das obras. Ok? Quer dizer, despesas do município, eu tenho o direito de saber, né? Exatamente. Estamos juntos já. Está a mencionar que primeiro eu tenho o direito de saber dos impostos, quanto de imposto saiu. Segundo, eu também tenho o direito de saber sobre a despesa do município, no caso, em relação ao custo de obras. Exatamente. Okay? O custo, a duração, o local a ser instalado. Ok. Portanto, todas as ações ligadas aos processos administrativos. Okay. Eu não posso saber quando é que o meu presidente recebe? Eu posso saber disso? Pode saber, posso procurar saber é de lei. Esse senhor presidente do município, quando é que ganha? Sim. É de lei que nós saibamos tudo relacionado ao orçamento das nossas mas não autarquias. se diz que salário é segredo, não é? É para sabermos o salário do nosso pai. É legítimo fazer esse tipo de pedido? É legítimo fazer esse tipo de pedido porque é a partir disso que nós vamos pedir ao nosso pai para que nos dê, por exemplo, uma viatura. Nós não vamos cobrar um avião sabendo que o nosso pai não tem condições de dar um avião, mas tem condições de dar uma viatura, tem condições de dar uma motorizada. Portanto, é sempre bom que exista essa transparência. É sempre bom que exista esta abertura dos dois lados, porque quando nós fizemos o estudo de base, por exemplo, muitas das pessoas que nós entrevistamos disseram que não existe abertura por parte dos funcionários públicos em partilhar o orçamento. Era segredo. Então, era segredo. Então, tudo parte desta abertura, tudo parte desta transparência. Se não existir transparência, é onde vamos conotar o município, onde vamos exigir, vamos condenar. Se calhar o município não tem esse orçamento. Ok. Agora, para além dos impostos, existe uma outra fonte que o município pode receber dinheiro? Existem os fundos de compensação autárquica, que de uma certa maneira também... O que é isso? Falou um termo novo aqui. O que é isso, fundo de compensação autárquica? São fundos que, de uma certa maneira, apoiam nas atividades das nossas autarquias, para além dos impostos. Nós temos essa abertura por parte do nosso governo, que é uma forma de permitir com que as nossas autoridades possam ter fundos alternativos para que as atividades a nível local possam... Este fundo vem do Orçamento Geral do Estado. Exatamente. Que é alocado ao município para além das coletas de impostos e outras receitas próprias. Exatamente. Ok. E existe uma outra fonte para além disso? Existem outras fontes. Eu estou forçado a mencionar a lista, porque eu como cidadão, eu quero saber que tipo de informação financeira eu posso procurar saber. No caso, no princípio eu pensei que só eram impostos, mas falou de fundo de compensação autárquica, que eu saí, uau, este é um outro dinheiro que entra, né? Quero saber se entra outro dinheiro, para além desses dois dinheiros. Os nossos municípios têm várias fontes de rendimento, né? Para além das coletas internas, como me referi anteriormente, dos impostos, temos os fundos do governo e temos também os fundos externos, ou seja, parceiros internacionais querendo também podem apoiar os nossos municípios, porque a ideia é desenvolver as comunidades, a ideia é desenvolver o nosso país no geral. Portanto, existem vários mecanismos. Aqui, é possível ou é permitido que um município contraia dívida? Porque o município coleta receitas, né? Sim. Olhando para o nível das suas receitas, será que o município pode contrair dívida? É uma pergunta interessante. Primeiro, nós temos que saber que os nossos municípios gozam de algumas autonomias. Temos primeiro a autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
E, por outro lado, os nossos municípios gozam de uma dupla gestão. Falo da questão das finanças, falo também da questão da administração pública. Ok. O que eu quero dizer com isso é que os municípios podem sim contrair dívidas, desde que essas dívidas sejam do interesse público, ou seja, o fruto dessas dívidas possam trazer algum benefício, alguma finalidade do interesse público. Portanto, podem contrair sim dívidas. Ok. E outra coisa que eu queria saber, quanto a despesas, quais são as despesas que nós, como cidadão, temos direito de saber no município? Despesas que, como cidadão, temos direito a saber são todas aquelas despesas que eu também iria me associar do interesse público. Ok. Ou seja, nós temos que saber que, como gestão municipal, existem alguns elementos que, como cidadão, devemos ter conhecimento, existem outras questões que não carecem do nosso conhecimento. Ok. Ou seja, podemos falar, por exemplo, da questão das doações, questões de financiamentos, questões de atividades, obras que o município possa implementar. Isso sim é do nosso interesse, Ok. que nós possamos saber, que nós possamos nos inteirar e que o município possa também partilhar-nos como é que essas despesas ou esses custos, esses períodos são elaborados, né? Ok. Falando especificamente da questão do orçamento. Portanto, tudo aquilo que seja do interesse público, tudo aquilo que seja do benefício público, Então, é importante, saber. Exatamente, interessa que nós E saibamos. quanto à transparência, até que ponto a transparência é necessária na gestão de finanças públicas? Eu diria em todos os sentidos, porque a justificação de um imposto pessoal autárquico, o propósito deste imposto, a finalidade deste imposto, a aplicabilidade desse imposto, a sustentabilidade desse imposto, portanto, todos esses processos carecem que o cidadão possa estar a par, o cidadão possa ter conhecimento. Portanto, dizer que a transparência é necessária, né? Okay. E é essa transparência que vai permitir com que o cidadão não possa exigir, é essa transparência que vai permitir com que o cidadão possa acompanhar. E exemplo concreto, nós temos o caso, por exemplo, de Cuamba, em que esses orçamentos, essa informação é partilhada de uma forma diária. Okay. E aquilo acaba eliminando todos os questionamentos. Exatamente, todos os questionamentos. Alguns anos tivemos em Nampula também uma tela que mostrava as receitas diárias. Exatamente. Uma boa prática. É. Ok. Então, últimas palavras, né? Nós estamos a falar deste ciclo de nível de participação. Nós estamos a falar do tema de nível de participação e falamos de vários temas. E acabamos hoje nas finanças. Eu queria pedir à doutora Natasha para nos dar um resumo, né, das principais lições que nós aprendemos aqui quanto às finanças. A primeira lição é mesmo a questão da transparência, né? É sempre bom e importante que nós eliminemos todas as dúvidas, todas as barreiras, sobretudo nessa questão de transparência acima de tudo. E outro elemento é que é importante que os nossos dirigentes saibam que é bom que nós possamos nos aproximar dos nossos cidadãos, é bom que nós possamos nos aproximar dos nossos munícipes. E esta aproximação implica a partilha desta informação relativa aos nossos orçamentos, como é que nós estamos a implementar as nossas atividades, e qual é o período, quem financia, quem são os atores envolvidos. Portanto, a questão do diálogo econômico, a questão da cidadania fiscal é sempre importante para que, exista a inclusão, este pluralismo, e, acima de tudo, essa sustentabilidade organizacional, particularmente das nossas autarquias. Muito obrigado, doutora Natasha. E muito obrigado, caros internautas. Eu sou Tomás Castelo Armando, que tenho vindo a conduzir este ciclo de entrevistas junto da doutora Natasha, que é a coordenadora. Quero convidar a todos os internautas, por favor, subscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo. Ative também o sino de notificações para que sempre que há uma nova edição deste programa seja notificado. Muito obrigado. Um projeto chamado Aura, de engajamento comunitário, para monitorar e participar.